Antes de qualquer nota, antes de qualquer instrumento, antes de qualquer canção, havia silêncio. E o silêncio incomodava o ser humano desde o primeiro dia. Você já ficou num lugar completamente silencioso? Um silêncio de verdade, sem carro, sem vento, sem nada? É perturbador. É quase insuportável. E foi exatamente esse desconforto que gerou a coisa mais poderosa que a humanidade já criou: a música. Não sabemos exatamente quando o ser humano fez música pela primeira vez. Não existe gravação, não existe partitura, não existe nada. Mas os arqueólogos encontraram flautas feitas de osso de urso e de abutre com mais de 40 mil anos de idade. 40 mil anos. Quando o ser humano ainda vivia em cavernas, ainda caçava com pedras afiadas, ainda não tinha inventado a escrita, ele já fazia música. Isso diz tudo sobre o que a música é. Não é entretenimento, não é indústria, não é produto. É uma necessidade humana tão fundamental quanto comer e dormir. E a primeira música da história? Ninguém sabe como soava, mas os pesquisadores acreditam que começou com um ritmo, batidas em pedras, em troncos, em ossos. O ser humano descobriu que bater em coisas criava padrões, e padrões criavam algo que parecia mágico. Outros seres humanos começavam a se mover junto. O ritmo criou comunidade antes mesmo da linguagem existir. E foi assim que tudo começou. Avança 5.000 anos. Estamos no Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo. Os egípcios já tinham harpa, flauta, alaúde e percussão. Tinham cantores profissionais. Tinham músicos que eram pagos para tocar em cerimônias religiosas, em funerais, em festas do faraó. A música não era hobby, era profissão. E aqui está algo que pouquíssimas pessoas sabem. Os egípcios acreditavam que a música tinha poder de cura, que certas notas podiam tratar doenças, que o ritmo certo podia acalmar a mente e curar o corpo. 23 séculos depois, a ciência moderna provou que eles tinham razão. Mas voltando ao Egito, lá também surgiu uma das primeiras ideias revolucionárias da música. A ideia de que sons diferentes combinados criam algo maior do que a soma das partes. Em outras palavras, a harmonia. Ao mesmo tempo, do outro lado do mundo, os chineses desenvolviam o sistema musical pentatônico. 5 notas que formam a base de praticamente toda a música asiática até hoje. 5 notas que você reconhece imediatamente quando ouve uma música chinesa, japonesa ou coreana. 5 notas que têm mais de 4.000 anos. Na Mesopotâmia, a civilização suméria deixou registros de hinos religiosos em escrita cuneiforme. As primeiras partituras da história, músicas escritas em argila, músicas que ninguém ouviu por 4.000 anos até arqueólogos conseguirem decifrar e tocar nos anos 1970. Imagina isso, uma música que ficou em silêncio por 4 milênios e voltou a soar. E na Grécia Antiga, talvez a civilização mais importante para a história da música ocidental, surgiu algo que mudaria tudo para sempre: Pitágoras. Você conhece Pitágoras pelo Teorema do Triângulo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que Pitágoras era obcecado com música. Ele descobriu que as relações matemáticas entre as notas musicais eram perfeitas, precisas, universais, que a música obedecia às mesmas leis que governavam os planetas e as estrelas. Ele chamou isso de a música das esferas. E essa ideia, de que música e matemática são a mesma coisa vista de ângulos diferentes, é a fundação de toda a teoria musical que usamos até hoje. Os gregos também foram os primeiros a usar a música no teatro. A história que você assiste no teatro hoje, com trilha sonora e canções, começou exatamente assim, há 2.500 anos, numa colina em Atenas. Roma caiu. O ano é 476 d.C. O maior império que o mundo já viu se fragmenta em 1000 pedaços.
A Europa mergulha num período de caos, guerras e escuridão que vai durar séculos. Mas a música não morreu. Ela se refugiou num lugar: a Igreja Católica. Por quase 1000 anos, entre a queda de Roma e o Renascimento, a Igreja foi a única instituição que preservou, cultivou e desenvolveu a música no Ocidente. E ela fez isso através do canto gregoriano. O canto gregoriano é uma das coisas mais hipnóticas que você já ouviu na vida, mesmo que nunca tenha prestado atenção. É aquela voz monocórdia, sem acompanhamento, sem ritmo fixo, que soa como se viesse de outro mundo. Monges cantando em latim em igrejas de pedra, com o eco se multiplicando pelas paredes. O nome vem do Papa Gregório I, que no século VI sistematizou e padronizou os cantos religiosos da Igreja. Ele não inventou o estilo, mas organizou, classificou e espalhou pelo mundo cristão. E aqui está o impacto histórico que poucos percebem. Para organizar esses cantos, a Igreja precisou de uma forma de escrevê-los. E foi assim que surgiu a notação musical. Antes da notação, a música existia apenas na memória e na performance. Quando o músico morria, a música morria com ele. A notação musical mudou isso para sempre. De repente, uma música composta em Roma podia ser cantada exatamente igual em Paris, em Lisboa, em Constantinopla. A notação musical foi para a música o que a escrita foi para o conhecimento humano. Tornou possível transcender o tempo e o espaço. E foi um monge italiano chamado Guido d'Arezzo, no século XI, quem criou o sistema de linhas e notas que, com algumas modificações, ainda usamos hoje. Ele também inventou os nomes das notas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Você usa o sistema de um monge do século XI toda vez que fala o nome de uma nota musical. Mas a Idade Média não foi só canto gregoriano. Nas ruas, nas tabernas, nos castelos, existia outro tipo de música. A música dos trovadores, poetas músicos que viajavam pela Europa cantando histórias de amor, de guerra, de honra, de aventura. Os trovadores foram os primeiros pop stars da história. Eram famosos, eram desejados, eram convidados por reis e rainhas. Eles cantavam sobre sentimentos humanos universais, amor não correspondido, saudade, traição, com uma linguagem que qualquer pessoa entendia. Os trovadores do século XII são os antepassados diretos de Taylor Swift, de Ed Sheeran, de qualquer compositor que escreve sobre sentimentos pessoais para um público de massa. A fórmula não mudou, só o instrumento. Chegamos ao Renascimento, séculos XV e XVI. O mundo está mudando numa velocidade sem precedentes. A imprensa de Gutenberg revoluciona a comunicação. Colombo chega às Américas. Da Vinci pinta a Mona Lisa. Michelangelo esculpe o Davi. E a música? A música também passa pela sua maior revolução até então. Chama-se polifonia. Polifonia significa múltiplas vozes cantando melodias diferentes ao mesmo tempo, mas de forma que se complementam e criam algo harmonioso. Antes, a música era essencialmente uma melodia de cada vez. Com a polifonia, de repente várias melodias acontecem simultaneamente, entrelaçadas, criando uma textura de som absolutamente nova. Ouvir polifonia renascentista pela primeira vez é uma experiência que transforma. Parece impossível que vozes humanas possam criar algo tão complexo e tão belo ao mesmo tempo. Os grandes mestres da polifonia, Palestrina, Orlando de Lasso, Josquin des Prez, são os equivalentes musicais de Leonardo da Vinci, gênios absolutos que empurraram os limites do que era humanamente possível. E a imprensa de Gutenberg? Ela não serviu apenas para a Bíblia e os livros. Em 1501, um impressor veneziano chamado Ottaviano Petrucci publicou o primeiro livro de música impresso da história. De repente, partituras podiam ser copiadas em milhares de exemplares e distribuídas por toda a Europa. A música se democratizou. Pela primeira vez na história, uma pessoa comum podia comprar partituras, aprender em casa, tocar para amigos. A música saiu das igrejas e dos castelos e entrou nas casas das pessoas. Isso é exatamente o que o streaming fez 500 anos depois. A tecnologia muda, mas o impulso é o mesmo.
levar a música para mais pessoas. E no Renascimento surgiu também algo fundamental: a ópera. Em 1597, em Florença, um grupo de intelectuais chamado Camerata Fiorentina tentou recriar o teatro grego antigo, com música, drama e poesia combinados. O resultado foi a primeira ópera da história, Daphne, de Jacopo Peri. A ópera é a mãe de tudo que veio depois. A ideia de usar música para contar uma história com personagens, conflito e emoção nasceu na Florença do século XVI. Período Barroco, 1600 a 1750. Se você conhece alguma música clássica, provavelmente é do período barroco. As 4 estações de Vivaldi, o Aleluia de Handel, a tocata e fuga em ré menor de Bach, o cânone em ré de Pachelbel. Essa você com certeza conhece, mesmo que não saiba o nome. É aquela música que toca em casamentos o mundo todo até hoje. O barroco foi o período mais ornamentado, mais elaborado, mais exuberante da história da música clássica. Como a arquitetura barroca, cheia de detalhes, de curvas, de ouro, a música barroca é densa, rica, complexa. E no centro de tudo estava um homem que muitos consideram o maior compositor que já existiu: Johann Sebastian Bach. Bach nasceu em 1685 numa família de músicos. Seu pai, seus tios, seus irmãos, todos músicos. Era como se a música corresse no sangue dos Bach. E Johann Sebastian levou isso a um nível que nenhum ser humano antes ou depois alcançou. Ele compôs mais de 1000 obras: missas, cantatas, fugas, concertos, sonatas, suítes. Em praticamente todos os gêneros musicais da época, Bach não apenas participou, ele definiu o padrão máximo. Depois de Bach, qualquer compositor que quisesse escrever uma fuga tinha que lidar com o fato de que Bach já tinha escrito a fuga perfeita. Mas aqui está o paradoxo mais fascinante da história da música. Bach morreu em 1750, quase completamente esquecido. Após sua morte, suas obras foram abandonadas, vendidas por trocados, usadas como papel de embrulho por mercadores. Durante 80 anos, Bach existiu apenas como uma nota de rodapé na história. E então, em 1829, um jovem compositor alemão de 20 anos chamado Felix Mendelssohn regeu uma apresentação da Paixão segundo São Mateus de Bach, uma obra que não era tocada havia 100 anos. O público ficou em choque. Era a coisa mais sublime que tinham ouvido na vida. Bach foi ressuscitado e, desde então, nunca mais morreu. A lição que Bach ensina não é musical, é humana. O maior gênio pode passar a vida inteira sem reconhecimento. A obra sobrevive ao Criador. E, às vezes, o mundo precisa de tempo para estar pronto para entender um gênio. Enquanto Bach trabalhava na Alemanha, do outro lado da Europa, Georg Friedrich Händel estava conquistando a Inglaterra. Händel era o oposto de Bach em quase tudo: extrovertido, ambicioso, espetacular. Ele compôs óperas, oratórios, músicas para fogos de artifício reais. Com o famoso Aleluia, estreou em Dublin em 1742. Dizem que quando o rei George II ouviu o Aleluia pela primeira vez, se levantou emocionado. E toda a audiência se levantou junto, por respeito ao rei. Até hoje, em muitas apresentações do Messias ao redor do mundo, o público se levanta durante o Aleluia. Uma tradição de 300 anos que começou porque um rei ficou de pé. E havia ainda Antônio Vivaldi, o padre ruivo de Veneza, como era chamado por causa dos cabelos. Vivaldi era um fenômeno de produtividade. Compôs mais de 500 concertos. Só para violino, escreveu 230. As Quatro Estações, sua obra mais famosa, é provavelmente a música clássica mais tocada e mais reconhecida do mundo até hoje. O barroco, com toda a sua complexidade e ornamentação, começa a ceder espaço para algo mais claro, mais equilibrado, mais elegante. Nasce o classicismo. E com o classicismo, nasce a figura mais mitológica de toda a história da música: Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart nasceu em 1756 em Salzburgo, na Áustria.
Seu pai, Leopold, era músico e percebeu desde cedo que o filho não era apenas talentoso, era sobrenatural. Com 3 anos, Mozart reproduzia ao piano melodias que ouvia uma vez. Com 5, compunha suas próprias peças. Com 6, tocou para a Imperatriz Maria Teresa em Viena e fez ela chorar. Leopold Mozart entendeu o que tinha nas mãos e fez uma escolha que definiria a vida do filho. Transformou Wolfgang numa atração turística. Aos 6, 7, 8 anos, Mozart viajava pela Europa tocando para reis, rainhas, papas e nobres. Era um menino prodígio que todos queriam ver. E Wolfgang adorava. Era extrovertido, engraçado, irreverente, completamente sem filtro. As cartas que Mozart escreveu ao longo da vida revelam um homem que adorava fazer piadas grosseiras, que era obcecado por escatologia, que tinha um humor de criança gigante num corpo de gênio. Mas havia uma contradição dolorosa no centro da vida de Mozart. Ele era o artista mais admirado da Europa, mas vivia constantemente sem dinheiro. Os nobres adoravam sua música, mas pagavam mal. Mozart nunca conseguiu a segurança financeira que merecia. Ele morreu em 1791, com apenas 35 anos, em circunstâncias que ainda são debatidas pelos historiadores. Foi enterrado numa vala comum, sem cerimônia, sem nenhum de seus amigos presentes. Foi enterrado como indigente. Existe na história alguma coisa mais poeticamente trágica do que isso? Contemporâneo de Mozart, Joseph Haydn era quase seu oposto em temperamento. Estável, metódico, organizado. Haydn passou décadas trabalhando para a família Esterházy na Hungria. Na prática, era um músico de corte, um empregado sofisticado. Mas dentro dessa estrutura rígida, ele criou algo revolucionário. Haydn inventou a sinfonia moderna e o quarteto de cordas, 2 formatos que definiriam a música clássica pelos próximos 200 anos. Por isso é chamado de pai da sinfonia.